Fala família, aqui que já tá começando o Historycast. Quem vai estar na voz vai ser Ohana, eu, Julinha, claro, Alice, Ana Cristina e João Vitor. E nos bastidores terão Adriele e Thiago Alves. Então eu vou passar agora para a entrevistadora Ohana, que vai já estar entrevistando Dona Ana Cristina. Fiquem aí, hein? Como ocorreu a expansão marítima europeia? A participação da Inglaterra na expansão marítima dos europeus para novas terras ocorreu posteriormente às espreitas realizadas por Portugal e Espanha, que desde o século XV haviam lançado expedições no Oceano Atlântico. Apesar da diferença temporal, a colonização inglesa na América do Norte foi importantíssima para o desenvolvimento econômico da Inglaterra e de suas colônias no norte do continente americano, conhecidas como as 13 colônias. A tentativa de ocupação da América do Norte pelos ingleses ocorreu com Walter, no fim do século XVI. Não conseguiu o sucesso esperado com as expedições em virtude dos constantes ataques dos povos indígenas que habitavam o local, mas por volta de 1607 conseguiu constituir uma colônia na América do Norte, a Virgínia, nome dado em homenagem à Rainha Elizabeth I, que era solteira. E agora estou aqui com a Júlia, a qual vai falar um pouco sobre a independência dos Estados Unidos. Bem, a independência dos Estados Unidos foi fortemente influenciada pelas ideias do Iluminismo, que era principalmente o conceito de que todo povo possui o direito sagrado de lutar pela sua liberdade. O país que se conhece hoje como Estados Unidos da América, na época colonial, era chamado de 13 colônias e era colonizado pela Inglaterra, que até então se preocupava apenas com seus assuntos internos. E os colonos dessas 13 regiões tinham liberdade de atuação comercial, bem como para estabelecer relações com outras partes do mundo e ter suas próprias leis. E isso durou até 1756, quando começou a Guerra dos 7 Anos, envolvendo vários países europeus. Nessa guerra, a Inglaterra enfrentou a França, Espanha e entre outros países, mas por fim conquistou a vitória. Porém, para isso foi necessário investir muito dinheiro em armamento, e esse fato refletiu diretamente na sua relação com as 13 colônias. Um fato necessário de se contar é que, com a crise na Inglaterra e o crescimento econômico das 13 colônias, em 1763, o rei George III, considerado autoritário e centralizador, começou a criar diversas leis de impostos para suas colônias, e a primeira delas foi a Lei do Açúcar, que taxava vários produtos, entre eles o café, o vinho, o tecido e o próprio açúcar, o que foi recebido por muitos protestos pelos colonos. Em seguida, em 1765, a Inglaterra criou a Lei do Selo, em que todas as publicações, cartas, jornais e etc., feitas em alguma das 13 colônias, precisariam receber o selo britânico, que era obviamente cobrado como imposto. Com isso, os colonos reagiram com boicotes, criando comitês para impedir os impostos britânicos, entre outras coisas. Tudo isso levou a Inglaterra, ainda em 1765, a criar a Lei do Aquartelamento, que definia como obrigatória a hospedagem do exército britânico no território colonial. Apesar da lei intimidar os colonos, não acabou com os boicotes, o que fez com que a Inglaterra voltasse atrás em relação à Lei do Selo. Mesmo assim, o confronto entre ambos continuou, motivando a criação de uma nova ordem, a Lei de Townshend, que aumentava ainda mais as taxas criadas na Lei do Açúcar. Em resposta, vários colonos norte-americanos começaram a fazer manifestos contra os aumentos. O primeiro e mais famoso foi a Carta de um Ceareiro da Pensilvânia, escrito por John Dixon, no qual ele colocava o princípio de que nenhum imposto deveria ser pago para a Inglaterra, porque os colonos não tinham representantes no parlamento inglês. E em 1773, a Inglaterra criou a Lei do Chá, que foi o ápice da revolta dos colonos. Afinal, ela os proibia tanto de produzir o chá, quanto os obrigava a comprar o material oriundo da Índia, que era outra colônia inglesa. Com isso, revoltados, muitos colonos se disfarçaram de índio, invadiram o porto de Boston e jogaram todo o carregamento de chá no mar. Esse evento foi chamado de Festa do Chá de Boston. E, em resposta, a Inglaterra criou a Lei Intoleráveis, em 1774, que tinha entre as medidas o fechamento do porto de Boston, além da cobrança, os colonos de todo o prejuízo que tiveram com a perda do carregamento lançado ao mar. Resultantes diante dessa nova
a arbitrariedade, os colonos criaram então o primeiro Congresso Continental da Filadélfia, que reuniu algumas das 13 colônias no combate às duras medidas tomadas pelo rei da Inglaterra e em busca de um representante no parlamento. A princípio, ainda não visavam na independência dos Estados Unidos. Porém, a Inglaterra enxergou a ata como uma afronta à sua autoridade e decidiu enviar tropas do exército para tentar acabar com todos os rebeldes. Isso levou, em 1775, à formação do Segundo Congresso da Filadélfia. Nesse encontro ficou definido a necessidade da separação e a instauração da independência das 13 colônias. Foi então que se iniciaram os confrontos entre os colonos e os britânicos. O exército dos colonos foi liderado por George Washington, que futuramente viria a ser o primeiro presidente da história dos Estados Unidos. Agora estou aqui com a Alice, a qual vai falar um pouco sobre o tema Constituição do Norte-Americano. A Constituição do Norte-Americano é um documento que centraliza a estrutura jurídica dos 3 estados que formam os Estados Unidos da América. Trata-se de um documento consigo elaborado pelos representantes dos estados, no momento posterior à luta pela independência das ex-colônias britânicas. Alice, e como funciona a Constituição norte-americana? A Constituição originalmente é composta por 7 artigos, pelo qual o governo federal está dividido em 3 ramos: o poder legislativo, que consiste no Congresso bicameral, o poder executivo, que consiste pelo presidente e pelo vice-presidente, e o poder judiciário, que consiste no Supremo Tribunal e outros tribunais. E agora o João Vitor vai falar um pouco sobre a expansão territorial dos Estados Unidos. A expansão territorial dos Estados Unidos foi praticamente o período que se estendeu durante todo o século XIX, onde o país aumenta de modo extraordinário as fronteiras, chegando ao fim do mesmo período com praticamente as dimensões continentais que hoje possui, inicialmente constituído por 3 estados alinhados ao longo da costa leste da América do Norte. A jovem nação constituía um pequeno país, estendendo-se no Maine à Flórida e horizontalmente entre a costa do Atlântico e o rio Mississippi. Esta pequena nação, porém, logo desenvolve uma filosofia em torno do expansionismo. Tal filosofia concentrava-se em torno da crença de que os habitantes das ex-colônias britânicas haviam sido escolhidos por Deus para exercer uma liderança mundial, sendo que nada nem ninguém poderia impedir este destino. E é assim que ficou conhecida essa filosofia, denominada Doutrina do Destino Manifesto, que serviu de impulso para que os norte-americanos saíssem de suas fronteiras, indo ocupar o vasto e quase inexplorado oeste. A expansão territorial deu-se basicamente de 4 formas. A primeira foi de compra de territórios, que foi por este formato de expansão territorial que se deu os primeiros importantes avanços da linha fronteiriça norte-americana, com a compra da Louisiana à França de Napoleão Bonaparte em 1804 e a compra da Flórida em 1819 aos espanhóis. Importante lembrar que os 15 milhões de dólares gastos pelos elas na compra do território dominado Louisiana, à época fazia referência a uma faixa territorial muito maior que o atual estado da Louisiana, que se estendia do Golfo do México às fronteiras com o Canadá britânico. Entre desses 4 exemplos também podemos citar a diplomacia. É exemplo deste formato de expansão a anexação do Oregon aos ingleses em 1846, a partir de compensações de natureza diversas pelo direito de soberania ao território. Teve também a guerra. Nessa categoria, o México foi a maior vítima do expansionismo norte-americano, pois perdeu parte considerável de seu território original. Inicialmente, os colonos norte-americanos estabelecidos no Texas declararam a independência deste, logo depois aceitando sua incorporação aos Estados Unidos. Os conflitos iniciados com a ocupação dos colonos nos Estados Unidos, em várias partes de território pertencente ao México, chegariam ao fim somente em 1845, através do Tratado de Guadalupe Hidalgo, que estabelecia a fronteira entre México e Texas, além de ceder aos norte-americanos a atuais Califórnia, Arizona, Novo México, Nevada, Utah e parte do Colorado por meio de uma indenização de 15 milhões de dólares. Temos também a guerra contra as nações indígenas. Em sua marcha
para o oeste, expandindo o território dos Estados Unidos, era imprescindível os colônios que pacificassem os povos indígenas estabelecidos ao longo de todos os novos territórios, ocupando suas terras efetivamente. Provavelmente foram os povos indígenas aqueles que mais perderam com a filosofia do destino manifesto, sendo muitos deles exterminados, outros Estamos aqui novamente com a Aninha, a qual vai falar um pouco sobre a Guerra Civil. Os Estados Unidos continuariam sua expansão durante o século XX, mas agora adquiriram territórios ultramarinos, espécies de neocolônias, por exemplo, Cuba, Porto Rico, visando Filipinas conseguir e independência a ou Samoa alteração de América, ou as Ilhas políticas Marianas. do governo. Na maioria das vezes, as guerras civis envolvem forças armadas regulares, mas, no geral, contam com participação popular. Ao contrário de uma guerra entre países diferentes, em uma guerra civil não há luta contra a ameaça externa. Contudo, há situações nas quais o conflito envolve dois países que foram criados a partir da divisão de um único Estado. Outro tipo de disputa pode ser considerada como guerra civil é o conflito de um Estado contra um grupo de opositores dentro do próprio território. Geralmente, as guerras civis envolvem forças armadas regulares, resultando em gastos excessivos de recursos e fazendo várias vítimas. E agora estou aqui entrevistando novamente a Júlia, a qual vai falar um pouco sobre a Constituição Americana. Bem, com tudo que eu já havia dito anteriormente, por fim, a Constituição Americana, que foi aprovada em 1787, define questões centrais, como a República Presidencialista Federativa, a divisão dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, unificação do sistema monetário e de medidas, criação da Suprema Corte e o sistema de eleição do chefe de Estado e do governo. E com isso termina o nosso Storycast. Espero muito que vocês tenham gostado. E mais uma coisa, é certo que o professor vai passar relatório para cada um. Então eu espero muito que vocês tenham entendido e deem o melhor de si, porque sinceramente fazer isso daqui foi perrengue, tá? Fiquem com esse lindo Storycast, entendeu? Dos melhores. 3M3 dando show. Valeu, pessoal!